o valor que o Palmeiras pede para negociar Rafael Veiga. A negociação aberta para manter Arthur de forma definitiva em Porto Alegre. Vila Sante voltou hoje ao CT Presidente Luiz Carvalho e já tem data prevista para retorno. Volpi internamente deixa claro que não gostaria de sair. Bruno Cortes deve ser anunciado nos próximos dias. Sim, Bruno Cortes, ele que estava na base do Ceará, está voltando ao Grêmio e deve ser anunciado talvez ainda nesta semana. Ele vai ser o treinador do Sub-15. Vamos falar sobre isso depois que a vinheta rodar. Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, hypa esse vídeo, é importante para o nosso trabalho, a meta são os 60 mil inscritos. Se você chegou agora, então curte, compartilha, comenta, para a gente bater os 60 mil inscritos e para que a gente consiga a meta do ano, que são os 100 mil inscritos. Com você do nosso lado, a gente vai conseguir esta meta. Gente, o Grêmio deve oficializar ainda nesta terça-feira, ou no mais tardar amanhã, quarta-feira, a contratação de Bruno Cortes, o ex-lateral esquerdo do clube, para assumir o comando técnico da equipe Sub-14/Sub-15. O retorno acontece em um momento de valorização do profissional. Cortes foi eleito o melhor técnico do Sub-15 do Brasil em 2025. Reconhecimento pelo trabalho desenvolvido nas categorias de base do Ceará. Cortes chega para ser o técnico do Sub-14/Sub-15 e chega muito valorizado internamente, com o Grêmio acreditando que ele vai agregar muito aos garotos da base. Ele foi eleito o melhor técnico do Sub-15 do ano passado, então chega com um cartel bem legal, o ex-lateral Bruno Cortes, a base tricolor. Outra situação, Rogério Dias foi deslocado para a categoria de base, para o Sub-20, para o Sub-17. Por quê? Porque a comissão técnica de Luiz Castro já tem 2 preparadores físicos. Então o Rogerinho desce para a base, deve ser inclusive o preparador físico da garotada que está agora lá disputando a Taça São Paulo. Então Rogerinho desce para as categorias de base do Grêmio, uma vez que o Luiz Castro já tem 2 preparadores físicos. Volpi deixou claro internamente que não deseja sair, porém a diretoria do Grêmio não descarta abrir conversas caso apareça uma proposta pelo jogador de maneira oficial. Já existem sondagens do futebol mexicano para que ele retorne para lá, ainda sem proposta oficial. O volante Vila Sante retornou hoje das férias, apareceu no CT Presidente Luiz Carvalho, tomando aquele mate com Marlon, está em fase final de recuperação, e o Grêmio acredita que ele volta ou em março ou no mais tardar no início de abril. Então o Vila Sante aí retornando na teoria, né? Porque ele vai ter ainda todo o mês de janeiro, todo o mês de fevereiro, então são mais 2 meses praticamente de recuperação, mas para quem já está há 6 meses parado, Vila Sante está perto do retorno. Palmeiras pede 12 milhões de euros para liberar Rafael Veiga e o negócio praticamente está descartado por parte do Grêmio. O Grêmio tinha interesse no jogador, o jogador era um pedido do Luiz Castro e o interesse do Grêmio era tentar um empréstimo com obrigação de compra em um valor aí de 6, 7 milhões de euros. O Palmeiras descarta e pede 12 milhões de euros para negociar o Veiga. E aí o Grêmio descarta esta possibilidade de contratar Rafael Veiga. Para terminar o vídeo, vamos falar sobre Arthur, Grêmio e Juventus. Porque o Grêmio abriu agora de maneira oficial as conversas com a Juventus para comprar o Arthur em definitivo. O Grêmio quer manter Arthur em Porto Alegre e a Juventus pede 7 milhões de euros. O Grêmio está tentando agora diminuir esta pedida para que na janela do meio do ano
efetue o pagamento e Arthur permaneça em Porto Alegre de maneira definitiva. O Grêmio está tentando diminuir esse valor de 7 de euros, mas a Juventus pede 7 milhões de euros pelo Arthur. E aí, ontem quando a gente fez o vídeo da noite falando do Talisca, do Roger Guedes, do próprio Bitelo, que um dirigente tinha me dito que o TT não seria a maior contratação da história do Grêmio. O TT está sendo comprado por 40 milhões, 40 e pouquinhos. Pode ser que seja o Arthur este negócio. Porque se o Grêmio pagar 7 milhões de euros para ele aí novamente ele seria daí a contratação mais cara. E aí a gente teria 2 pontos, né? O Arthur, ele é a venda mais cara da história do clube, quase 50 milhões de euros para o Barcelona, campeão da Libertadores. O Arthur sai muito valorizado. E agora seria a maior compra da história por 7 de euros. Então, talvez seja o Arthur. O que este dirigente me disse ontem, não seja nem o Bitelo, nem o Talisca, nem o Guedes. Até porque eu acho que o Bitelo não é, porque o Bitelo é muito mais caro que isso. O Roger Guedes acaba de renovar. O Talisca estaria dentro deste valor, mas acredito que não é também. Então, talvez seja o Arthur, este cara, que seria mais caro do que o TT. Então, vamos aguardar. Deixa o like, te inscreve no canal. Um abraço, valeu.